Estamos iniciando e tenho certeza será mais uma conversa de total utilidade pública, porque este é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Dentro daquele ideal, eu posso dizer até já conhecido por todos que estão, por exemplo, agora em qualquer lugar do mundo, no canal do YouTube Dr. Play Saúde. Nós queremos e temos conseguido transformar e salvar vidas pela informação. Hoje, uma estreia aqui no podcast, um grande nome, eu posso dizer, um amigo, um médico excepcional, o professor doutor Marcelo Ticiani. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está na Dr. Play. Bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação imensa estar aqui nesse podcast, como você bem colocou, é uma ferramenta que não traz somente informações, mas também é capaz de salvar vidas, mudar hábitos de vidas, trazendo sim ganhos para toda a população, principalmente no seu aspecto de saúde. Doutor, quando pensamos, obviamente, no currículo do senhor e no campo da ginecologia e obstetrícia, nós vemos o quanto é grandiosa a sabedoria adquirida. Eu costumo e quero ressaltar, e com muita alegria, o currículo do senhor, as atividades, às vezes até nos questionamos, como é que o doutor encontra tempo para salvar tantas vidas? E aí, doutor? Então, bom, primeiro agradecer aí suas palavras. Um currículo a gente constrói ele no longo de muitos anos de trabalho, né? São mais de 21 anos que eu me encontro nessa luta da medicina, buscando sempre se aperfeiçoar, se aprimorar nessa arte que é de cuidar das pessoas. Então, a gente faz um malabarismo, né? Então, eu sou gestor, eu sou pai, eu sou esposo, eu tenho a minha clínica privada, eu tenho 2 empregos públicos e é uma luta diária, né? Um leão por dia, uns quantos morcegos à noite ainda. Então a gente não para, a gente sempre está aí buscando dar o nosso melhor aos nossos pacientes e à nossa população como um todo, né? Porque como gestor eu também tenho aí uma responsabilidade muito grande frente à assistência do SUS. E sempre ressaltando, o doutor também num trabalho, eu posso dizer, eu conheço de perto, eu sei o que estou a falar dentro da superintendência do hospital universitário. Quer dizer, uma grande atribuição que eu tenho certeza, além de tudo, dá muito orgulho ao senhor, não é, doutor? Não, sem sombra de dúvida, você poder cuidar da saúde no atendimento dos 223 municípios, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, mas os resultados e as respostas fazem com que nós saibamos que esse é o caminho, que trazer tecnologia, ensino, formar novos profissionais é o grande legado que a gente vai deixar aí na nossa passagem como gestor do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Aí quando analisamos, como ressaltei, o amplo currículo do doutor, as várias certificações, eu digo, temos que optar por algumas vertentes e entre elas, essa eu creio que uma das maiores também, que já aparece nessa tela, o campo amplo de atuação da uroginecologia. Doutor, eu tive olhando, além de todas as habilitações que o senhor conquistou, o senhor inclusive é fellow, o que a gente chama fellowship nessa área. E eu tenho a noção que isto faz uma grande diferença no ato dos diagnósticos e, logicamente, do sucesso em qualquer procedimento. É por aí, doutor? Isso. A uroginecologia, ela é uma subespecialidade, é uma especialidade da ginecologia, como também da urologia. Então, o uroginecologista é aquele médico que vai tratar de uma maneira menos técnica da parte baixa do trato urinário. Então, ele vai cuidar da bexiga, ele vai cuidar da uretra e, normalmente, os problemas que estão intimamente relacionados
na bexiga da mulher, na uretra da mulher, elas estão também relacionadas aos prolapsos, às deficiências do assoalho pélvico, seja da parte anterior, que é a bexiga, seja da parte posterior, que é o reto, ou até mesmo o prolapso do útero. Então, o ginecologista, ele acaba se sentindo muito confortável em fazer a uroginecologia, porque ele agrega, num âmbito mais ampliado, a sua área de trabalho. Então, ele fica numa zona de conforto, fazendo com que os resultados possam ser da melhor maneira possível. Eu realmente fiz um fellowship em uroginecologia, eu tive a oportunidade de participar de um estágio na Cleveland Clinic em Weston, nos Estados Unidos, que foi de grande aprendizado para mim, mas a uroginecologia eu acabei fazendo como uma subespecialidade, uma parte foi feita no Hospital Evangélico de Curitiba e a outra parte no Hospital da Unifesp, né, a Escola Paulista de Medicina. Referências absolutas, doutor Marcelo Ticiano. Doutor, ainda nesse campo tão amplo como falamos e ressaltamos, a parte genética tem evoluído, né, de uma forma muito incidente. Já poderíamos dizer que alguns exames nesse campo iriam ou podem prevenir patologias nesse sentido? E aí, doutor? Na uroginecologia? Sim. Olha só, as doenças uroginecológicas, elas estão muito relacionadas com o histórico da paciente, seja do âmbito genético, mas principalmente nos seus hábitos de vida e no seu histórico obstétrico. Sabemos que aquelas pacientes que tiveram grandes números de partos, aquelas pacientes que durante esta via de parto teve nascimento de bebês com um peso acima de 4 quilos, que tiveram algum tipo de trauma durante os seus partos normais, principalmente, são aquelas pacientes que vão ter uma maior predisposição a ter incontinência urinária. Sabemos também que aquelas pacientes que são tabagistas crônicas, aquelas pacientes gordinhas, aquelas pacientes que têm algum problema de colágeno, são aquelas pacientes que vão estar mais expostas. Ou seja, doenças que aumentam a pressão intraabdominal são aquelas pacientes que expõem mais as doenças uroginecológicas. Sabemos que existe algum exame a ser feito para prevenir? Não, não existe exames para prevenir, mas sim as mudanças de hábito de vida, segmento com o seu ginecologista anual, orientações a respeito de uma dieta mais saudável, são as prevenções que podemos fazer para os transtornos uroginecológicos. Doutor Marcelo, nós sabemos que o Brasil, acho que está entre os primeiros lugares quando falamos em partos a nível de cesarianas. Sim. Qual é a visão do senhor? E no âmbito de um parto normal, não seria o ideal? Excelente pergunta, Fábio. Olha, o fato dos partos normais aumentarem a predisposição de doenças, né, de patologias uroginecológicas, principalmente ali as distopias genitais, aquela bexiga caída que popularmente nós falamos, o períneo que está mais aberto, ou a frouxidão da vagina, o útero, a caída do útero, ela não justifica a mudança da via de parto. A via do parto normal sempre foi e sempre será a via mais segura, a primeira eleição, onde que o binômio, né, a mãe e o bebê, vão ter uma maior relação, uma maior proximidade, sem contar também os níveis de incidência de infecção, de complicações, são eminentemente menores no parto normal. Isso é um consenso, tá, na literatura do mundo inteiro, certo? A cesárea, por si só, quando bem indicada, ela salva vidas, ela ajuda a garantir a segurança do bebê quanto a segurança da mãe. Porém, as mulheres que têm via de parto por cesárea, ela vai acabar repercutindo com uma incidência menor de complicações do ponto de vista uroginecológico. Mas deixamos muito bem claro que isso não significa a mudança da via de parto em virtude dessas situações. Por quê? Os benefícios do parto normal, eles podem superar, eles superam qualquer outra intercorrência que possa vir a acontecer.
Doutor Marcelo Ticiano, doutor, o senhor sempre foi muito globalizado e atualizado. Como é que estamos quando a gente trata da uroginecologia a nível mundial? A gente pensa muito, lógico, nos Estados Unidos, na Europa, estamos nivelados. Eu sei que o senhor tem todas as capacitações, mas falando de forma mais ampla. Certo. Não, estamos muito aquém de países de primeiro mundo. Sabemos que aí o custo e o gasto da incontinência urinária, das infecções de trato urinário em países de primeiro mundo que temos boas estatísticas, elas são bastante onerosas. Porém, a grande questão é que o tratamento desses pacientes e manter a saúde desse aspecto uroginecológico traz grandes repercussões financeiras, tanto do âmbito privado, tanto do âmbito social e pessoal dessas pacientes. Então, o nosso país ele peca muito quando se tratando de doenças não malignas, ele não investe de maneira como deveria investir. Então, nós temos filas enormes ali na espera de cirurgias uroginecológicas, como prolapso de bexiga, cirurgias de incontinência urinária, tratamentos específicos como a síndrome da bexiga hiperativa, que precisa às vezes, além da medicação propriamente dita. Então, respondendo de uma maneira mais pontual a sua resposta, o Brasil continua, certo, muito aquém dos países de primeiro mundo do ponto de vista do tratamento das doenças uroginecológicas. Doutor Marcelo, eu vejo, lógico, e é normal, vez por outra, quero mandar um abraço aqui à digníssima esposa, a doutora Jaqueline Ticiani. Obrigado. Inclusive, o senhor muitas vezes aproveita para passear, né, a convivência familiar e também para estudar, tem os congressos. Hoje os grandes médicos fazem isso com muita naturalidade e até necessidade, não é, doutor? Ah, sem dúvida, né? Só é bom quando é bom para todos, não é verdade? E acho que todo profissional, se ele pode agregar a sua capacitação com o seu lazer, ele deve sempre buscar esse direcionamento. E até os próprios eventos, quando eles ocorrem, eles tentam ser catalogados dentro de uma data aonde que possa ser aproveitado um feriado, aonde que possa haver uma extensão além dos dias de aprendizado, de capacitação, onde que possa reunir aí um lazer, um passeio, um turismo junto com o aprendizado. Então, isso faz também com que a família possa participar desse momento de aperfeiçoamento, nesse momento de troca de conhecimento entre os profissionais, fazendo com que todos possam se sentir acolhidos, que haja também a motivação para que esse profissional leve a família e ele também sempre esteja anualmente se aperfeiçoando e se especializando. Esse é o podcast Mais Vida, estamos ao vivo, agradecendo aqui a todos que fazem com tamanha excelência essa plataforma, eu posso dizer, esse ecossistema que hoje é a Dr. Play, com a presença ilustre do professor doutor Marcelo Ticiani. Eu sempre gosto muito, até porque ministrei muitas aulas de física, informática, robótica. Eu gosto muito quando me chamam de professor. Eu tenho certeza que o senhor também, não é, doutor? Olha, eu confesso ao senhor, quando me intitulam como professor, no sentido, certo, da profissão de poder ensinar, de poder passar os conhecimentos, levar uma geração em busca de capacitação e melhores profissionais, eu me sinto muito orgulhoso. Eu não gosto daquela ênfase quando te coloca um professor como um status de doutor, certo? Acima de um outro profissional. Não, mas eu tenho muito orgulho, tá, de ser professor. Eu me sinto privilegiado em poder estar presente com a formação dos novos médicos, poder ajudar na capacitação. Eu tenho uma filha que está terminando o curso de medicina daqui a um mês. Aqui eu mando um beijo para ela, Amanda, muito orgulhoso de você.
e ela foi aluna da minha esposa. Infelizmente eu não pude, ela não fez na mesma faculdade que eu trabalho, mas a minha esposa teve esse prazer de poder dar aula para a própria filha. Mas inúmeras vezes eu levava a minha filha, certo, a me acompanhar quando eu estava dando aula para a graduação. E você vê o brilho dos olhos desses alunos, quando eles realmente começam a entender a arte que é a medicina e começam a conciliar a parte teórica com a parte prática e ver os resultados do que ele aprendeu em sala de aula, colocando em prática naquele paciente e o paciente respondendo com melhora da saúde, com melhora do seu autoestima, com a sua recuperação da sua doença. Eu acho que isso é a maior missão que um professor tem e é a maior satisfação que a gente pode ter como professor, porque todo mundo sabe que salário de professor, eles sempre não foram os melhores, que é uma insensatez, né, da própria cultura aqui no nosso Brasil. Em país de primeiro mundo, o professor são sumamente respeitados. Para ter uma ideia de um fato, o único cidadão que não precisa se curvar frente ao imperador no Japão é o professor. Então ele é posto como uma peça clave na sociedade e realmente tudo começa do ensino. Então eu me sinto muito sim privilegiado em poder ser professor e dar aula tanto prática como aula teórica para os meus formandos aí, os meus graduandos em medicina. E a futura filha, a doutora Amanda, vai enveredar por que segmento aí da medicina, doutor? Infelizmente ela vai enveredar para o lado da mãe dela. Tentei trazer para o meu lado, tentei trazer para o meu lado, mas eu não consegui não. Ela se apaixonou aí pela pediatria e, se Deus quiser, em breve teremos aí uma futuro neuropediatria, uma neuropediatra. E a gente está torcendo muito e estamos aí muito, muito felizes com essa nova caminhada de Amanda. E já quero convidá-la, viu, doutor, aqui ao vivo para a primeira entrevista. Ótimo. Tem que ser aqui exclusiva. Tá aí, Amanda, daqui a 5 anos, Dr. Play aqui. Doutor, vamos ver agora outro tópico dentro desse contexto, dessa amplitude de atuação do senhor, como a perda de urina pode afetar as mulheres. O senhor estava comentando vários fatores e a gente vê da gravidade e da necessidade de uma atuação nessa área, não é, doutor? Isso é importante a gente poder ter essa abertura, né, e esse canal de informação. A perda urinária nas mulheres, ela é muito comum, certo? Porém, nós temos uma cultura aqui a nível do Brasil, aonde que de maneira errada as mulheres entendem com o passar dos anos, o envelhecimento, que a perda urinária é algo natural, é algo fisiológico. E nós temos que entender que a mulher em nenhuma fase da sua vida vai ser natural ela espirrar, ela tossir, ela perder urina, seja por esforço ou seja por urgência. As mulheres não podem estar perdendo urina e se elas estiverem perdendo urina é porque alguma coisa está errada. E ela tem que buscar assistência médica, ela tem que falar com o ginecologista, as filhas têm que investigar com a sua mãe, as netas com as suas avós, perguntar: voinha, você quando tosse, espirra, perde urina? Porque também tem a questão da intimidade. Muitas dessas mulheres têm vergonha de assumir para um terceiro, para os familiares, que estão fazendo xixi nas calças, literalmente fazendo xixi nas calças. Então esse tabu tem que ser quebrado, mulheres não podem perder urina e cabe a nós também, membros da família, investigar com as nossas vozinhas, com as nossas mães, com as nossas tias, se perdem ou se não perdem urina. Aí mando também uma mensagem aos meus amigos ginecologistas, aos meus amigos médicos, perguntarem na hora da consulta. Ela chega lá com uma queixa de dor abdominal, mas também pergunte como é que está as condições de perda ou não de urina. Faça uma anamnese, faça uma investigação mais abrangente, que normalmente essas mulheres elas têm receio de fazer, de dar essa informação e acabam sendo limitadas a uma qualidade de vida muito ruim, muito limitada, em virtude dessa perda de urina que não deve estar acontecendo.
Ô doutor, e nesse caso o caminho por algumas vezes será a cirurgia ou já temos procedimentos, tratamentos, vamos dizer, bem mais eficazes no momento? Ótima, excelente pergunta, Fábio, que a gente pode aqui explicar a todos que estão nos assistindo, a todas que estão nos assistindo, quais são os tipos de incontinência urinária que nós temos. Nós temos a incontinência urinária de esforço, que é aquela que ocorre, que a mulher perde urina, que vem precedida de algum esforço físico maior, uma tosse, um espirro, uma corrida, levantar algum peso, pegar o netinho no colo, ou seja, a mulher faz um esforço e perde urina. Essa é a incontinência urinária de esforço. Outro tipo de incontinência urinária é aquela de urgência, de emergência. É aquela paciente, é aquela senhorinha que ela está numa roda de conversa, que ela está assistindo televisão e toda hora ela precisa ir correndo para fazer xixi. Ela tem sensação de vontade de fazer xixi. Muitas vezes ela chega no banheiro e não consegue nem sequer descer a sua roupa para fazer xixi, já faz xixi no caminho. É aquelas mulheres que evitam sair de casa porque tem medo de ter essa vontade súbita de fazer xixi e não ter um local apropriado. Então, esses dois parâmetros, né? Aquela que tem a incontinência urinária de esforço e aquela que tem a urgência urinária, que é por causa que a bexiga, o músculo da bexiga contrai de maneira involuntária, serão tratamentos distintos. Aqui é de incontinência, que é de esforço, tratamento. A gente começa com fisioterapia, com reeducação dos hábitos miccionais. Nós também colocamos naquelas pacientes que estão com pouco de estrogênio, tenta fazer estrogênio terapia também no local da vagina. Hoje o laser, né, de CO2 já vem nos ajudando, porém, nas incontinências de grau leve. E por último, quando não temos resultados frente a essas ações não cirúrgicas, cabe o tratamento cirúrgico como a última opção. Já na síndrome da bexiga hiperativa, na urgência miccional, aquela mulher que tem que sair correndo fazer xixi toda hora, o tratamento ele vai constar em um outro tipo de arsenal. Já não seria um tratamento cirúrgico. Nós damos mudanças do hábito de vida, fazemos uma reeducação alimentar, porque tem muitos alimentos que são irritativos da bexiga. Alimentos do nosso dia a dia, quem não toma um cafezinho? O café é sumamente irritativo para a bexiga, faz com que esses sintomas se exacerbam ainda mais. Frutas cítricas, pimenta, álcool. Então a gente traz uma reeducação alimentar para essas pacientes que têm a bexiga hiperativa, que têm a urgência miccional. Nós colocamos essa paciente na fisioterapia. Aqui vai um recado a todas vocês. A fisioterapia tem um papel de suma relevância na uroginecologia e quase em todas as outras gamas de tratamento. O problema é que no Brasil, nós culturalmente somos muito imediatistas, né? Nós queremos resposta e resultados imediatos. E a fisioterapia é um ganho, porque é o fortalecimento da musculatura. E ninguém consegue hipertrofiar um músculo, trazer uma tonicidade dessa musculatura sem a repetição. Então é contração, relaxar, relaxar, contrair e leva um tempo para que a gente possa alcançar os objetivos. Mas reitero, a fisioterapia é de grande importância na restauração aí dos problemas da incontinência urinária. E nós temos ainda para o arsenal da urgência miccional, que é os anticolinérgicos, né? Nós temos medicamentos que eles vão ajudar a fazer com que essa bexiga não fique contraída de maneira tão contínua, trazendo um melhor conforto, fazendo com que essas mulheres precisam buscar em menor frequência o banheiro, fazendo com que essas mulheres tenham noites de sono melhor. Tem pacientes como portadoras aí da síndrome da bexiga hiperativa que levantam 4, 5, 6 vezes durante a noite. A qualidade de sono, né, cai muito. Então, com isso também, o sono tem uma íntima relação com a imunidade, faz com que outras doenças possam acabar vindo desencadeando. Então, nós temos tratamento cirúrgico para incontinência urinária de esforço, tratamento clínico para os pacientes que estão ali com a síndrome da bexiga hiperativa. Doutor Marcelo Ticiani, e ainda nessa cirurgia, no campo da cirurgia aqui, se pensarmos no SUS,
as mulheres vão ter que esperar muito e, consequentemente, urinar muito nas filas. E aí, doutor? Fábio, o senhor tocou num ponto que é muito difícil. É muito difícil para nós que fazemos uroginecologia e que sabemos que é uma técnica cirúrgica de grande segurança, que já foi vastamente estudada, que tem um prognóstico de cura altíssimo, que tem uma recuperação dessas pacientes muito rápida e um custo muito baixo, tratando-se de política pública. E mesmo com todas essas situações, nós temos filas de espera quilométricas. E convivermos com essas mulheres, porque em fruto dessa desassistência, dessa falta de resposta de tratamento, tem um impacto na sua vida pessoal, que tem mulheres que perdem o seu parceiro, porque quando vão ter relação sexual, acabam perdendo urina. Tem mulheres que têm um impacto na sua vida financeira muito grande, porque acaba se tendo uma instabilidade laboral, porque os sintomas acarretam dificuldade na sua convivência no seu meio de trabalho. Essas mulheres se distanciam da vida social, não querem mais confraternizar, porque ela não pode dar uma risada porque ela se urina, ela não pode ir num baile, ela não pode ir numa festa porque ela tem medo de se urinar, de ficar molhada, de sair com cheiro à urina. Então há um isolamento total, um isolamento social, familiar, íntimo, laboral, fazendo com que essas pacientes deprimam, desencadeiam outros processos patológicos, sendo que seria o contrário. Seria muito plausível se tivéssemos boas políticas de saúde, poder tratar essas pacientes e reinseri-las no seu meio, do seu dia a dia. Então, estamos em situações onde que não temos uma boa assistência no campo da uroginecologia, e aí fica a mensagem para que todos os órgãos, né, públicos que são responsáveis possam, né, ter uma visão para essas mulheres que sofrem realmente no seu dia a dia com essa doença. Esclarecimentos, eu posso dizer, preciosos aqui do doutor Marcelo Ticiani. Doutor, temos 3 tópicos, na verdade, aqui. A bexiga caída, problemas de períneo e o útero baixo. Doutor, isso pode incidir ao mesmo tempo em uma mulher ou são questões geralmente isoladas? Não, realmente isso é um grande problema que pode se apresentar de maneira individual, só a bexiga descendo, caindo, só o útero caindo, só o prolapso, né, da parede posterior do reto, só a frouxidão da vagina, como pode ocorrer tudo em conjunto, em grupo, tá? E o tratamento nessas situações, quando esses prolapsos, né, o nome técnico é prolapso genital, eles ocorrem no iniciozinho, né, de grau leve, nós conseguimos dar uma recuperação e normalmente até o tratamento definitivo com a fisioterapia. Por isso que é importante que as mulheres tenham aquele bom hábito de buscar o seu ginecologista pelo menos anualmente, para que ele possa fazer uma análise ali do assoalho pélvico, né, da região pélvica da paciente, para que de maneira oportuna ele possa já instituir um tratamento fisioterápico, instituir um tratamento com estrogenoterapia para aquelas pacientes que estão na menopausa, que já sofrem o impacto da falta do hormônio em virtude ali da falência ovariana, né, que é inerente à pós-menopausa, e tomar medidas, né, educativas, acompanhamento alimentar, reeducação aí dos hábitos de vida, para caminhadas, para o tabagismo, para o alcoolismo, fazer com que essa paciente possa apresentar uma melhora. Mas essas distopias, elas podem sim acontecer de maneira conjuntas e de maneiras individuais. Doutor Marcelo, doutor, o senhor está à frente, junto com grande equipe, eu conheço lá no Livimol, da Clínica Ticiani. Como é que está a procura, as mulheres, vamos dizer assim,
estão olhando mais o lado da prevenção? Em que estágio estamos? Olha, com essa nova era, né, acho que toda tragédia ela traz legados. Né? Indiscutivelmente, todas as tragédias trazem legados. Recentemente passamos por uma grande tragédia que foi a Covid, porém, se é que podemos dizer que isso seja um legado dessa tragédia, seria a conscientização das pessoas, como um todo, homens e mulheres, sobre a importância da prevenção, da atividade física e dos bons hábitos de vida. Então, com esse legado veio também a informação. O senhor que é da área de comunicação, veja como nós sabíamos que tinha podcast, mas não fazíamos podcast. Nós sabíamos que nós tínhamos condições de fazermos reuniões online, palestras online. Nós não tínhamos palestras online, reuniões online. Então, a partir da pandemia, nós realmente incorporamos tudo isso no nosso dia a dia. E essa informação começou a ser transmitida e chegar ao alcance de todos. Né? A imensa maioria das mulheres hoje, né, da população, mesmo a população que tenham um recurso financeiro mais escasso, mas quase a maioria todos têm um aparelho celular, né, e com alcance de internet. E isso fez com que a informação da necessidade de prevenção, de cuidar da saúde, abrangesse como um todo. Então hoje, não só na Clínica Ticiane, mas na maioria das clínicas e nos hospitais e nos ambulatórios públicos, há uma busca muito maior sobre o cuidado da saúde como um todo. Isso é muito bom, né, de estarmos sabendo, é aquilo que o doutor falou. São os fatores da vida, mas muitos culminam em ações positivas, que é o caso. Doutor, esse tópico aqui, eu acho que é uma coqueluche, vou explicar por quê. Diz aqui, infecção urinária, quais os principais sintomas? Quando observamos esses casos, eu creio que comumente quase toda mulher diz, eu tenho quase certeza que eu estou com infecção urinária. Doutor, por quê? Isso é tão incidente realmente no dia a dia? Então essa é mais uma abrangência que o uroginecologista trata com maior propriedade. A infecção urinária, ela é muito comum, principalmente nas mulheres. A principal razão, ou uma das principais razões, que a infecção urinária muitas vezes torna-se até de repetição, que daí já é uma situação mais grave, é da própria anatomia da mulher. Nós vemos que enquanto a uretra do homem é maior que a uretra da mulher, essa uretra curta faz com que o ambiente externo com o ambiente da bexiga torna-se um trajeto e um caminho mais curto a ser percorrido. A vagina como um todo também é um ambiente polimicrobiano, principalmente, ou seja, onde que existe muitos micro-organismos ali, principalmente em virtude da proximidade com o períneo. Essa proximidade com o períneo faz com que esse ambiente faz com que a predisposição dessas mulheres à infecção urinária torna-se mais comum. Então, existem estratégias para que nós possamos prevenir a infecção urinária de repetição. Há que também fazer muitos esclarecimentos. Nem toda mulher que apresenta sintomas de ardência para urinar significa que ela tem uma infecção urinária. A cultura deve ser sempre solicitada para essas pacientes. Muitas vezes o médico, a enfermeira acaba tratando a paciente sem ter em suas mãos a urocultura, que ajuda ao médico saber qual é o tipo de bactéria e qual o antibiótico que essa bactéria é sensível, para também fazer com que a prescrição de antibióticos que tem uma menor sensibilidade não ocorra, fazer com que o paciente possa ter o tratamento definitivo na primeira oportunidade de antibiótico terapia, evitando sequelas que podem ocasionar infecção urinária de repetição e evitando também a queda da qualidade de vida, porque a infecção urinária retira essa mulher da sua vida laboral, retira essa mulher do seu aspecto, do seu dia a dia como um todo.
E aí, no caso, obviamente, os homens também estão nesse contexto, né? Podem ter. E na mulher sempre de forma mais prevalente, nesse caso. Sem sombra de dúvidas. A infecção urinária em homens, quando ocorre, ela, em homens jovens principalmente, quando eu falo jovens aí abaixo de 55, 60, 55 anos, 60 anos, ela traz uma luz vermelha, certo? Um alerta, né? Para que deva ser pesquisado, porque não é comum o homem jovem apresentar infecção urinária, principalmente pela própria anatomia do seu órgão pélvico, tá? E as suas características inerentes ao sexo masculino. Porém, já aqueles pacientes que vão adquirindo aí, com o passar dos anos, uma situação chamada de hipertrofia prostática benigna, né? Ou hiperplasia prostática, que nada mais é que a próstata começa a aumentar e esse aumento da próstata acaba ocasionando retenção urinária, acabando dando uma maior predisposição a que esses homens venham ter infecção urinária. Mas a incidência de infecção nas mulheres é muito maior que nos homens. Nos homens, a infecção urinária é mais comum ali já a partir da quinta, sexta década da vida, na maioria das vezes por essa hiperplasia da próstata. E realmente o tratamento, né, das situações vão ser inerentes a cada caso de acordo com a anamnese e o exame físico do seu médico. Doutor Marcelo Ticiano, a população, em termos de graduação, ela está envelhecendo até rapidamente. Essas consequências serão naturalmente maiores dessas várias patologias no campo ginecológico? E aí, doutor? Olha, são duas situações, né? O envelhecimento da população, cada ano que passa, ele fica mais longínquo, né? A sobrevida, no último censo que nós tivemos do IBGE, nós já estamos, para as mulheres, na 8ª década da vida. Então, as mulheres já estão vivendo mais de 80 anos. Com isso, é inerente que tudo que se diz respeito a doenças relacionadas com a musculatura, certo? Como o colágeno, vão acabar aparecendo com maior frequência. Por isso que é importante entender que o envelhecimento, quando ele é ministrado, quando ele é administrado de maneira saudável, com atividade física, com cuidados na alimentação, vai trazer benefícios para essas pacientes lá com 60, 70, 80 anos, no fortalecimento melhor do seu assoalho pélvico. Então, com isso, né, as chances dessas pacientes terem bexiga caída, útero caído, perda de xixi, incontinência urinária, significativamente vai diminuir. Então, aí sabemos que vamos viver mais, porém também temos que dar a devida atenção que não é só viver mais, temos que viver mais e com qualidade de vida. Muito importante, é aquilo que eu digo, o podcast Mais Vida, levando a informação que concretamente salva vidas. Doutor, e agora? Bexiga hiperativa, sinais e tratamento, também uma condição, vamos dizer, muito presente, relações com a idade, obviamente com qualidade de vida. Quais seriam os fatores aí? Tá, a bexiga hiperativa, né, a síndrome da bexiga hiperativa é aquilo que nós mencionamos e fizemos ali a diferenciação entre incontinência urinária de esforço. A bexiga hiperativa realmente, nós observamos isso em pacientes que tenham a idade mais avançada, pacientes ali na quinta, sexta, sétima década da vida, e elas não têm relação com o esforço físico. Então, a síndrome da bexiga hiperativa é uma doença onde que o músculo da bexiga ele contrai de maneira involuntária sem que a paciente apresente o desejo. Essas contrações podem serem de grande intensidade, fazendo com que essa mulher possa perder a urina no local que ela se encontra. Essas contrações podem ser de menor intensidade, aonde que coloca ela num start de sair correndo ao banheiro e dando tempo de chegar ao banheiro, ela conseguindo fazer o xixi de maneira adequada, e pode ter contrações que ela sai em velocidade ao banheiro, mas acaba não dando tempo de chegar ao banheiro. Esses são os sintomas mais clássicos. Também acompanha aí a noctúria, que é aquela mulher que levanta várias vezes durante a noite para fazer xixi.
e esses sintomas realmente trazem um grande prejuízo para os pacientes. O tratamento, reiterando novamente, ele é um tratamento clínico, né? Mudanças dos hábitos de vida, tanto alimentação quanto na micção, fazer a fisioterapia e a utilização de medicamentos que ajudam a evitar que essa bexiga contraia. Ou seja, procurando o senhor e toda a equipe na clínica Ticiane, uma situação como essa, ela tem todo o amparo ali naquele próprio ambiente, né, doutor? Não haveria necessidade de ir a um hospital, de um centro cirúrgico, não. Não. Nós temos aí dentro da própria clínica uma equipe multiprofissional, onde que nós atendemos, fazemos a parte da uroginecologia, encaminhamos para a nutrição, para a nutricionista fazer a parte da reeducação alimentar, encaminhamos para a fisioterapeuta que faz a parte da uroginecologia, fazer a parte ali da eletroestimulação, do fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Então nós conseguimos ali, nessa mesma consulta, não só fazer o diagnóstico e deliberar a paciente ainda para as equipes multiprofissionais. Eu me lembro, doutor, e isso era mais comum nos tempos, vamos dizer, mais antigos, das mulheres terem vários filhos, né? Quando a gente pergunta, tenho 9 filhos, 10 filhos, 11 filhos, e o assoalho pélvico e toda a história quando se tem muitos filhos. Como é que funciona, doutor? Então, essa é uma das principais causas, certo, de distopia genital. Então, como eu já falei, distopia genital é a bexiga caída, o útero caído, a frouxidão da vagina. Então, quanto mais traumas eu tiver na região perineal, maior serão as repercussões do ponto de vista da anatomia dessa região. As mulheres que são multíparas, né, que tiveram vários partos, 3, 4, 5, 10, dependendo de cada caso, vão ter maior predisposição sim a ter as distopias genitais. E antigamente, tá, o que pela desinformação, pela falta de acesso à informação, as mulheres entendiam como que é um processo natural das mulheres. Então as mulheres têm muitos filhos e as mulheres acabam tendo prolapso em virtude que tiveram muitos filhos. Mas não, tá? As mulheres, elas podem ter a prole que acharem pertinente e caso venha acontecer da bexiga cair, do útero cair, frouxidão, incontinência urinária, buscar o profissional, buscar o ginecologista, buscar o uroginecologista e ele vai sim trazer o diagnóstico, o tratamento adequado, seja cirúrgico ou não, não justificando pelo simples fato de ter o parto normal, ela tem que conviver com perda de urina, ela tem que conviver com as distopias, né, os prolapsos de órgão pélvico. Então, realmente, a multiparidade é um fator de risco para a incontinência urinária, como também para as distopias, mas o parto normal, sempre deixando bem enfatizado, sem dúvida nenhuma, sempre vai ser a melhor opção de via de parto. Doutor Marcelo, a gente nota, né, eu sou muito observador, várias especialidades, às vezes até a gente se questiona, fazendo situações ligadas com o rejuvenescimento da parte íntima e por aí vai. Como é que o senhor está vendo toda essa história? Porque às vezes tem pessoas que se habilitam até em cursos na internet e depois estão naquele campo ali e até fazendo sucesso relativo. Virão muitos problemas. E aí, doutor? Olha, eu acho fantástico essa nova fase que a ginecologia tem caminhado, que é da estética vaginal. Todo mundo quer ter uma boa aparência, seja do seu órgão sexual, seja da sua aparência física, seja do seu cabelo. Só que a parte genital sempre foi algo colocado, não sei se eu poderia dizer como um tabu, tá? Mas sempre foi colocado, sempre foi pisado em ovos nessa situação, sempre foi dado uma importância, porém não um avanço nesses tratamentos. E hoje, tá, nós avançamos muito na estética vaginal.
Nós temos tratamentos com laser, com esse laser de CO2 que também serve para tratar a incontinência urinária, que trazem excelentes respostas. Nós temos tratamento com injetáveis que também melhoram muito. Nós temos tratamento de lipoaspiração. Às vezes as mulheres acham que ali o Monte de Vênus ele está muito elevado, então e os grandes lábios estão mais murchinhos. Então a gente retira, faz a aspiração da gordura do Monte de Vênus, centrifuga essa própria gordura e injeta nos grandes lábios, fazendo com que os grandes lábios fiquem mais tonificados, mais gordinhos, com uma melhor aparência. Os injetáveis, como eu falei, como o ácido, também são bastante utilizados, laser, ultrassons. Então nós temos aí um arsenal muito grande. Agora a formação, como o senhor colocou aí, profissionais tendo formação por meio de cursos de internet, eu acredito que esses cursos online, eles trazem muitos benefícios, inúmeros benefícios para a formação de qualquer profissional, mas eles te entregam o conhecimento técnico, o conhecimento teórico. Você precisa colocar toda essa bagagem de aulas, de horas de aprendizado teórico em prática. E a prática você só vai conseguir colocá-la em ação pessoalmente. Verdade. Então você precisa ter um preceptor, uma pessoa com experiência, que já tenha uma confiança naquela metodologia, naquele tratamento que está sendo ensinado, para ele passar na mão na massa, certo? Hands-on, atualmente, junto em campo, em tempo, com o paciente e com o médico que está se aperfeiçoando nessa técnica, para que ele possa agrupar o conhecimento teórico junto ao conhecimento prático. E aí sim, ele se lança ao mercado, dando segurança e resultado nos seus procedimentos. Sensacional, informações aqui únicas. Doutor, esse tópico, doenças que precisam ser tratadas com a histerectomia. Quando a gente fala histerectomia, já seria a remoção do útero ou dependeria de cada caso, doutor? Certo, a histerectomia é a retirada do útero, literalmente a retirada do útero. Então, o que nós observamos que existe hoje em dia é muito comum na clínica, independente de ser clínica privada ou clínica pública, quando indicamos a retirada do útero, o paciente pergunta: certo, doutor, se faz necessário fazer a retirada do útero, a histerectomia, já tentamos fazer todos os tratamentos clínicos para evitar o procedimento cirúrgico, mas não temos mais para onde ir, precisamos retirar o útero. E qual via? Vai ser por vídeo? Vai ser por via abdominal? Vai ser por via vaginal? Qual é a melhor via para fazer a histerectomia? Então, eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte, aí é algo muito pessoal meu, tá? Primeiro que o que você deve perguntar ao seu profissional, qual é a via que ele tem maior treinamento? Qual é a via que ele tem a segurança que vai lhe proporcionar os melhores resultados? Essa é a primeira pergunta que eu sugiro que qualquer mulher que vai ter que passar por um procedimento cirúrgico faça ao seu médico. Bom, mediante a resposta dele, ela deve perguntar quais são os benefícios de cada via de procedimento. A histerectomia por via laparoscópica, quais são os seus benefícios? A histerectomia por via vaginal, quais são os seus benefícios? A histerectomia por via laparoscópica, quais são os seus benefícios? Aí ela munida, ela faz a compilação de todas essas informações. Índice de resultados do profissional, resposta ao pós-operatório, mais dor, menos dor, resposta de complicações, mais complicações, menos complicações, e a discussão vai ser com o seu médico. Qual a melhor via? Cada médico ele tem uma formação para que ele saia como cirurgião
capaz de fazer a esterectomia abdominal. Na nossa formação como ginecologista obstetra, nós temos como uma primícia de sair fazendo esterectomia abdominal. E por quê? Porque toda vez que eu vou para uma cirurgia laparoscópica e há alguma complicação, eu vou ter que converter para a via abdominal. Se eu vou para a via vaginal e eu tenho alguma limitação de dificuldade, alguma complicação, eu vou ter que converter para a via abdominal. Então sabemos que tudo vai partir da via abdominal. E a via vaginal e a via laparoscópica hoje são ditas como cirurgias minimamente invasivas. Então, lógico que a laparoscópica quanto a vaginal, elas trazem uma recuperação mais rápida para o paciente, um menor sangramento no ato cirúrgico, traz menos dor no pós-operatório, a incisão, a parte estética, tá, é muito menor. Na via vaginal fica imperceptível porque fica dentro do canal vaginal. Na via abdominal um cortezinho de menos de 1 centímetro no umbigo e outros 2 cortezinhos menos de 1 centímetro nas duas laterais do abdômen. Então faz com que as cicatrizes, a parte estética é muito mais agradável para aquela mulher que se submeteu à cirurgia na via laparoscópica. Então, essas seriam as vantagens da via laparoscópica e da via vaginal serem minimamente invasivas. Mas reitero, vocês precisam discutir com o seu médico, com o seu ginecologista, qual é a via de parto que ele está mais bem treinado, que ele tem a segurança de trazer melhores resultados. Pedir, ler, se informar quais são as vantagens e desvantagens de cada procedimento. Aí sim, discute com o seu médico, chegam num acordo, peça uma segunda opinião e conclua que o tratamento é aquele que você vai obter a cura do seu problema. A via, ela é importante, mas a cura, na minha opinião, ela fica ainda mais relevante frente a qualquer situação. Certamente. Doutor Marcelo Ticiani, algumas têm medo, por exemplo, de dormir no caso de uma esterectomia e não acordar mais nesse plano terrestre. A anestesia sempre geral ou pode ser uma sedaçãozinha? E aí, doutor? Vamos lá. A via anestésica, ela vai depender de qual via cirúrgica que o cirurgião for optar e a sua paciente forem optarem. A cirurgia por via abdominal e por via vaginal, elas não precisam ser feitas por anestesia geral. A paciente fica acordado o tempo inteiro, lúcida, orientada, sabendo o que está acontecendo e muitas vezes até interlocutando, conversando com o cirurgião, ok? Já a paciente que vai ser submetida por via laparoscópica, aí essa sim acaba tendo a necessidade de ser feita uma anestesia geral para que ela possa dar as condições que o cirurgião precisa para fazer a cirurgia por vídeo. Mas cabe ressaltar, tanto a raquianestesia, tanto a anestesia peridural, quanto a anestesia geral, elas são sumamente seguras. Sempre quando realizadas por um anestesista, que seja uma pessoa que realmente tenha feito o seu treinamento, que tenha o seu reconhecimento do seu título, né, o seu RQE, o seu seu registro de qualificação de especialista, num ambiente hospitalar que tenha a segurança necessária para que o procedimento possa ser realizado, qualquer uma das vias anestésicas são amplamente seguras, ok? Sempre lembrando aqui na Dr. Play, no ecossistema aqui na área de saúde, que o programa nunca acaba. Daqui a pouquinho, na área do YouTube, no canal Dr. Play Saúde, o mais importante, você compartilhar e ajudar a salvar vidas. Não importa se você vai assistir o programa na íntegra, que seria o ideal, mas se recortar também trechos, irá ajudar a salvarmos mais e mais vidas. Doutor, o campo de atuação do senhor é algo imaginário. Aqui diz métodos contraceptivos, vantagens e desvantagens. Parece-me
que nas estatísticas as pessoas esqueceram mais o uso das camisinhas e as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado. Qual é a visão do senhor nesse campo aí? Bom, esse é um ponto que você bem colocou, a falta de adesão aos preservativos. Você deve muito bem lembrar, Fábio, que ali na década de 80, quando começou a surgir a descoberta do vírus HIV, nós tivemos campanhas robustas, intensas, e não tínhamos todo o alcance de mídia que nós temos hoje em dia, que fomentava muito a educação até escolar, né? E a educação de jovens adultos e adultos com o uso do preservativo. É uma impressão minha, posso ser que eu esteja equivocado, mas eu não vejo mais tanta campanha de motivação, de educação, do incentivo ao uso do preservativo. E frente às estatísticas, nós vemos que cada vez mais a incidência de de infecções sexualmente transmissíveis, elas se tornam cada vez mais prevalentes. Então, eu acho que campanhas de conscientização da importância e da relevância da utilização dos preservativos se fazem necessárias. Deveríamos retomar esses tipos de metodologias. E sim, é um método seguro. O preservativo não só previne a mulher de infecções sexualmente transmissíveis, também previne de gravidez indesejadas. Mas dentro do arsenal de métodos contraceptivos, nós temos uma gama imensa. Temos várias ferramentas, várias formas de prevenirmos as gravidez, né? Ter um planejamento familiar de maneira adequada. Além do preservativo, nós temos os anticoncepcionais por via oral, seja só com estrogênio, né, que é um hormônio feminino, seja só com progesterona ou na união dos dois hormônios, tem um índice de segurança muito alto, sempre quando a mulher não esqueça de tomar. Não é raro você ouvir, né, no ambulatório, no dia a dia, eu engravidei tomando anticoncepcional, certo, mas não foi por falha do anticoncepcional, ou provavelmente não tenha sido por falha do anticoncepcional. Mais comum que ocorre é a falha da regularidade da toma desse anticoncepcional. As mulheres acabam esquecendo, falham e aí a segurança do método acaba caindo bastante. Nós temos as injeções, que também traz uma segurança, um índice de segurança muito grande. No termo técnico chama-se índice de Pew, faz com que nós temos segurança de mais de 99%. A própria laqueadura tubária, né, a cirurgia, ela também tem altíssimos índices de segurança, porém é irreversível. Então as mulheres que querem fazer laqueadura, elas têm a necessidade de passar por uma avaliação médica. O médico vai avaliar se dentro da lei é regulamentado, né? Não é qualquer mulher que pode se submeter ao procedimento cirúrgico, ela tem que estar inserida dentro de uma faixa etária de idade, ela deve ter um número de gestações calculado pela lei e ela cumprindo os pré-requisitos da lei poderá ser indicado o tratamento cirúrgico. Nós temos os métodos também que são hormonais e são físicos, porém são removíveis. Eu tenho uma simpatia muito grande por esses métodos. Um deles é o Implanon, podemos falar aqui o nome comercial, porque eu acho que ele também não tem concorrência. O Implanon, ele é um dispositivo que é inserido na região subcutânea do braço não dominante e ele vai liberar uma quantidade pequena de hormônio, dura 3 anos, tem um custo-benefício fantástico e vai trazer a garantia aí de uma segurança contraceptiva durante 3 anos. Nós também temos os DIU, né, que é o tal do dispositivo intrauterino. Ele pode ser medicado ou não medicado. O medicado ele vem com hormônio chamado progesterona, que tem como uma das suas principais funções
diminuir os efeitos colaterais que o DIU de cobre tem, principalmente relacionados com o sangramento uterino não desejado, anormal. Ele tem uma função de barreira e, além disso, ele contempla ainda com a função hormonal. E esse método, eles são reversíveis. Ou seja, a mulher está passando por um momento diferente na vida que agora deseja ter o seu bebê. Ótimo, ela vai até o ginecologista, ele prontamente retira o implante, é um procedimento aí que não dura mais que 5 minutos, ele rapidamente também pode retirar o DIU, é um procedimento também muito rápido, e aí no lapso aí de uma semana a 10 dias, a paciente já volta ali a sua capacidade reprodutiva novamente. O mesmo que acontece com o anticoncepcional oral, o mesmo que acontece com a injeção, que elas podem retornar aí à sua vida reprodutiva, o que não ocorre com a laqueadura tubária, né, que tem que ser algo muito bem pensado, tem que ser muito bem discutido com o seu médico. Um ganho que as mulheres tiveram recentemente foi uma revisão da lei que antes se tornava-se obrigatório a anuência do cônjuge, né? Eu acho isso desproporcional, eu acho que isso aí era ultrajante para as mulheres, né? A mulher é dona do seu corpo e isso deveria sempre ter sido respeitado, mas nunca é tarde para a gente repor os erros que nós cometemos no passado e graças a Deus recentemente a lei veio e corrigiu esse grande equívoco que permaneceu durante muitos anos, onde que a mulher se fazia obrigada a ter a permissão do marido para fazer uma laqueadura. Doutor Marcelo Ticiani, doutor, habitualmente as mulheres quando procuram a clínica Ticiani, elas estão sozinhas ou o marido é muito companheiro? Como é que funciona? Ocorre nessa hora, doutor? E aí, doutor? Olha, isso é muito peculiar de cada casal, certo? Não é muito comum que os homens acompanhem, né, as suas esposas nos consultórios ginecológicos ou uroginecológicos. É mais comum que elas estejam acompanhadas da sua amiga, da sua vizinha, da sua mãe, da sua filha. Isso é o que a gente tem uma apreciação maior. Eu acredito que ali no âmbito da obstetrícia, né, no pré-natal, é mais comum, é bem mais comum a presença do cônjuge, né, do esposo, estar acompanhando ali a mãe do seu filho que está sendo gerado. Mas na ginecologia, na uroginecologia, não é tão comum, ocorre, né, mas não é tão comum. Por isso que se faz necessário, né, sempre o ginecologista ou a ginecologista, qualquer um, independente do sexo, ter sempre a presença de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem durante as suas consultas. É imprescindível isso. Fundamental. Nós estamos chegando praticamente no final de mais essa edição de sucesso do podcast Mais Vida. Eu posso dizer, com a presença ilustre do doutor Marcelo Ticiani. Doutor, eu reservei essa tela para o final, porque sempre eu sou um adepto do pensamento positivo. Aí temos aqui o futuro e a tecnologia em prol da ginecologia. Qual a visão do senhor realmente de futuro? Nós sabemos, né, que o Brasil é continental, temos problemas aí que às vezes vemos até como insolucionáveis ou que irão demandar um tempo enorme, infelizmente. Mas qual a visão do senhor atualmente? Bom, inicialmente você falou, né, mencionou que deu aula de robótica. Eu acho que do âmbito da ginecologia cirúrgica, tá? Cirúrgica, a robótica é o grande deslumbre que nós temos aí nesse horizonte. Eu me lembro quando eu terminei minha residência há uns 18 anos atrás, né? Eu me formei em 2021. Muito se falava-se sobre a videolaparoscopia, porém as pessoas não acreditavam que isso se sobressaria, seria passivo a aplicação do método fora do ambiente universitário, fora do ambiente de ensino e pesquisa. E nós vemos hoje que a videolaparoscopia é uma realidade.
né? Em cidades pequenas, em cidades de meio porte, nós temos a presença hoje da videolaparoscopia. Eu acho que a robótica vem nesse mesmo sentido, tá? Eu, quando estive fazendo esse fellow fora, a robótica já estava se tornando uma realidade. Hoje, nos países de primeiro mundo, a cirurgia robótica já é uma realidade. Nós estamos já avançando nesse sentido. Nós temos duas cidades aqui vizinhas, que é Recife e Fortaleza, que não é tão vizinho, mas é próximo, também já estão trabalhando com robôs, já tem a presença de robótica. Nós aqui no estado da Paraíba não contamos com nenhum robô para nenhuma área cirúrgica até o momento. Tenho conhecimento, sim, que alguns hospitais do âmbito privado já estão providenciando, já estão em busca dessa nova tecnologia para os seus pacientes, mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que é o novo passo da cirurgia, né? Seja abdominal, seja do aparelho digestivo, seja da região da próstata, que nós estamos falando agora há pouco. A próstata tem já uma vasta experiência, né? Cirurgia da próstata com a robótica. Então, esse é o futuro das cirurgias em qualquer especialidade vai ser a robótica. E quanto à área não cirúrgica, né, é um campo de muitos estudos que vêm sendo pesquisados em todos os sentidos, principalmente, né, no que diz respeito às células-tronco. Vem aí estudos muito relevantes no que as células-tronco possa servir de ajuda em alguns tratamentos. O conhecimento do RNA, do DNA, vai fazer também que no futuro nós tenhamos até a possibilidade de cura de doenças que até o presente momento nós não temos o conhecimento. Então fica aí a biologia molecular, né? O estudo das células cada vez sendo mais ampliadas, os genomas, e a parte da robótica na cirurgia vem com força. Doutor, adorei o senhor falar na robótica. Logicamente, eu tive a grata oportunidade a nível do Hospital Português do Recife. Eu cheguei a assistir 2 cirurgias robóticas, não na área do senhor, na área do campo digestivo, e vi o quanto é fascinante, e não tenho dúvida, com a quebra da patente, com o tempo, está chegando aí, se Deus quiser, os primeiros robôs aqui, o Da Vinci ou outro, não importa, mas que venham em prol de somar para uma cirurgia cada vez menos invasiva, não é, doutor? Sim. Esse é o campo de análise aí que o senhor também colocou, né? O grau de atualização e do conhecimento do doutor Marcelo é algo assim que a gente fica emocionado e encantado. Portanto, doutor, nesse final, além, obviamente, das palavras do senhor, eu quero agradecer imensamente em torno de toda a Dr. Play, todos que fazem a Dr. Play, e quando eu me deparo com uma entrevista com o senhor e eu vejo, além de tudo, o excepcional ser humano que o senhor é, eu conheço de perto e analiso o currículo, isso me instiga, me estimula a estudar ainda mais, como fiz para essa entrevista, porque vejo no senhor realmente um grande talento para o mundo na medicina. Muito obrigado, doutor. Bom, Fábio, fica até difícil eu terminar aqui o nosso podcast, um podcast fantástico. Estou muito feliz de ter recebido o convite, estou muito feliz de estar aqui presente e escutar as palavras que o senhor direcionou ao meu trabalho, a minha história, a minha caminhada, realmente me emociona muito. Faz acreditar que esse é o caminho, que o caminho é esse. Eu costumo dizer para todos os colaboradores, para todos os trabalhadores que trabalham comigo, o hospital que o senhor sabe que eu trabalho, nós somos mais de
2.200 funcionários. E eu costumo falar muito para minhas filhas, para os meus alunos e para todos que eu acabo tendo a grande missão de comandar, é que nada resiste à força do trabalho. O trabalho é digno, o trabalho ele é gratificante e ele traz resultados. O que nós não podemos ser é imediatistas, querer que os resultados ocorram do dia para a noite. Temos que ser perseverantes e é o que eu vejo no senhor. Eu conheço já de longa data, já fui entrevistado há mais de 10 anos atrás, tá? Quando fazia pouco tempo que eu tinha chegado aqui na cidade, então eu vejo que o programa do senhor ele é longínquo, ele busca realmente levar informação de qualidade às pessoas, fomentar o cuidado da saúde da população em geral, trazer informações, trazer novas técnicas, trazer inovação. Realmente o senhor é um guerreiro da saúde. Obrigado, tá? doutor. Eu vejo que precisamos de mais Fábios, certo? Precisamos de mais Fábios fomentando a saúde e dando a relevância e o respeito que a saúde deve ter. Porque as pessoas lembram muito da saúde no seu momento aonde que a sua saúde padece. Mas nós temos que lembrar que a maior parte da nossa vida nós vivemos gozando de saúde. É a menor parte da vida que nós perdemos o status de saúde. E é aí que fica a importância e a relevância de programas como o do senhor, de pessoas como o senhor, que fomenta, né, o ensino, o cuidado, a prevenção e a informação do que é de melhor em saúde. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui nesse podcast e me coloco à disposição, espero ter a oportunidade de voltar outras vezes mais. Com certeza, estou muito grato, lógico, com as palavras. Agora eu é que fiquei emocionado. Doutor, eu queria no final, se o senhor puder e quiser, dizer do Instagram, que é um grande caminho. Creio que o da clínica é Clínica Ticiane, Isso. Do Instagram, o do senhor, da esposa, pode ficar muito à vontade, doutor. Então vamos lá, pessoal. Quem quiser nos seguir vai ser uma satisfação. A gente entrega bastante conteúdo relevante às nossas áreas de atuação. O meu é DR Ticiane e o da minha esposa é doutora, DRA Ticiane. Nosso sobrenome é TISSIANI, DR, doutor Ticiane, o meu, DRA, doutora Ticiane, é minha esposa, e da nossa clínica é Clínica Ticiane, certo? Entrem, sintam-se convidados, sintam-se à vontade, podem nos seguir. Tiverem dúvidas e perguntas, podem fazer e a gente vai responder com a maior alegria, com a maior da boa vontade, quando possível, tá ok? Muito obrigado, um forte abraço, Fábio, obrigado, tudo de bom e realmente feliz de estar aqui com vocês. Doutor, quero sempre que o senhor arrume um tempinho, eu sei que o senhor está salvando vidas, para estarmos aqui conversando. Vamos marcar outras oportunidades, tem um novo ano pela frente e novidades não faltarão, porque o senhor não para de estudar, de crescer e de salvar. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Muito obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição sensacional do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Fiquem com Deus.